Eu marquei, Tá gravando, pode começar. Tá. O dia andando, a caatinga no ar aumenta. Aí eu não queria provar de sal ou ir farinha seca, com punhado de rapadura. Na casa toda, como que não se achava um litro de cal, um caneco de criolina por vil remédio. Morreu o quimpidão. Se botou o corpo por cima de um banco na sala, provisório. Ninguém não queria mais coragem de abrir com presteza o quarto dos defuntos. O dia envelhecia. A roubo, estive perto de Diadorim, quase só para espiar, quase sem a conversação. De ver Diadorim com agrado, minha tenência pegava-se enfraquecer. Outros receios eu concebendo. O prazo que ali assim íamos ter de tolerar no carrego da guerra. A gente até carecesse, no derradeiro durar, de comer somente os couros assados, conforme o caso terrível de Dutra Cunha, de um diabo que, em sua fazenda do Canindé, resistiu ao cerco de Cosme de Andrade e Olivino Oliviano. Esse Dutra Cunha era o homem de um olho só. Zé Bebelo bem sabia a história dele. Agora, Zé Bebelo, eu ri-se. Montante de outras coisas ainda podiam suceder, de desde a madrugadinha até a viração da tarde, mas ninguém falava em Joaquim Beiju e no Quipes. A uma hora dessas, ou eles já estavam arriados pelo inimigo, ou então traquejando nos caminhos, a rumo de cidades. Assim, entardecer, anoitecer, galopassem em algum cavalo arranjado nos campos, e o tempo da gente eles entendiam. Será que haviam de vir os soldados? Aquele outro dia morreu mais o acerejo. A tudo o cheiro de morte velha. O mal fétido que vai terminar mazelando a gente. Sempre um dizer. A dita morrinha, até a água que se bebia pegava na boca da gente e rançava. A casa dos tucanos aguentava as batalhas. Aquela casa tão vasta e grande, com 10 janelas por banda e aprofundada até em pedras de pissarrão, a cava dos alicerces. A casa acho que falava em falar, resposta ao assovioso, a quando um tiro estrala em 2-2. De Embiricica, entrantes as balas vinham, puxavam um fio de ar. E lascasse. Mas os companheiros por conta à toa riam, não acrescentavam cangalha aos pesares. Mesmo quando se sobrecarregavam rir, os que estavam mais longe mandavam saber o porquê, ou gritavam por perguntar, em empenho de combate. A resto, um Zé Vital deu ataque, qual era um acesso sacramentado de feioso, principiando depois que ele se queixava de sentir o nariz quente. Ele mesmo não sabia a data. E daí proclamava um grito de porco com frio, e caía estatelado no chão, duro como um cano de arma. Mas atanazava, batendo com os braços e pernas, querendo as ânsias, coisa ou criatura em que se agarrar, onde esbugalhava os olhos, a boca espumada, escumando. Se disse, isto é doença velha pertencida, isto não é fato de guerra. Acesso que passava estado meio semi-morto, num vago, pois deitaram Zé Vital numa canastra de couro. Ao para a tarde, para a noite. Aí tudo navegava. A casa estava se enchendo de moscas, dessas de enterro, as produzidas. A cada quicada, elas presumiam sujo, em penca maior, pretejavam. Para as coisas que há de pior, a gente não alcança fechar as portas. Desde Adorim, de Verde Adorim, que em febre de acertar e executar, não tomava consigo muita cautela, só forcejava por vingança, punições maravilhosas. De Adorim mesmo, a cara muito branca, de da alma não se reconhecer, os olhos rajados de vermelho, o encovo. Aquilo era o crer da guerra. Por que causa? Por que Joca Ramiro constava de assassinado morrido?
A razão normal de coisa nenhuma não é verdadeira, não maneja. A reneguei do que é a força e que a gente não sabe, assombros da noite. A minha terra era longe dali, no restante do mundo. O sertão é sem lugar. A Bigri, mulher minha mãe, não tinha me rogado praga. Alta manhã, em tudo repetido igual, o cantar do rifleio, afora o feder ruim dos mortos e cavalos, e a moscaria que se esparramava. Mesmo com a minha vontade toda de paz e descanso, eu estava trazido ali, no extrato, no meio daquela diversidade, despropósitos com a morte da banda da mão esquerda e da banda da mão direita, com a morte nova em minha frente. Eu, senhor de certeza nenhuma. Sem Otacília, minha noiva, que era para ser dona de tantos territórios agrícolas e adadas pastagens, com tantas vertentes e veredas, formosura dos buritizais. O que era isso que a desordem da vida podia sempre mais do que a gente? Adjaz que me a conformar com aquilo eu não queria, descido na enferneira. Carecia de que tudo esbarrasse, momental meu, para se ter um recomeço. E isso era, pela última vez, pelas últimas. Eu queria minha vida própria, com meu querer governada. A tristeza por Diadorim, que o ódio dele, no fatal, por uma desforra, parecia até ódio de sem a pele do olho. Diadorim carecia do sangue do Hermógenes e do Ricardão, por via. 2 rios diferentes, era o que nós dois atravessávamos. Do lado de Diadorim, restei um tanto no afã de escapotear, de escopetear. O inimigo nunca se via, nem bem ou mal, na fumacinha expelida de cada uma pólvora. Arte, artimanha, que agora eles de certo andavam disfarçados de embaiar. O senhor sabe, isto é, revestidos com moitas verdes e folhagens. Adequado que, embaiados assim, sempre escapavam muito de nosso ver e mirar. Ah, mas deles tiros vinham, bala estripitriz, e o trapuz de nossas telhas se despencando. A mãe morte. Quem devia mais essa morria? Quem devia mais? Esse morria? Ô, gente, não é que pegaram em mim e eu estou passando, estou ficando cegado? Exclamou o Evaristo Caetité, quando descuidou a meia banda e levou em si uma carga total. Ele já estava sem jogo nenhum no corpo. As partes das pernas se esfriavam. Antes, quase rindo, se acabou. Ficou tão de olhos. O que é que ele vê? Vê a vitória. Zé Bebelo se cresceu no dizer. A vitória e os urubus que a farto comiam e o Manuelzinho do Croa, meu cavalinho pedrez, que eu nele não ia poder nunca mais amontar. Passo. Pegar aqui. Assustava. Era o alopro dos companheiros, que não se sujeitavam mais de dormir. Estavam pertencidos, perturbados. Acaso o disse ter mão na nervosia deles, que queriam dar saída e lanços, avançar no ar. Doidagem desses comuns repentes, o desfazer do ajuntado. A firmeza, meus filhos, fôlego e paciência, a gente sempre tem. É só requerer e repuxar, mais um dedo e outro dedo dobrado. Zé Bebelo media os modos de valer. Assim sendo, agora, só o remedeio, com as esperanças extraordinárias. Há um jeito de se escapar dali, a gente a salvos? Zé Bebelo era a única possibilidade para isso, como o constante pensava e repensava, obrava. E eu criei. Zé Bebelo, que gostava sempre de deixar primeiro tudo piorar bem no complicado. Um gole de cachaça me deu bom conselho. Sem a vinda dos soldados, se viessem, a gente não estava perdidos? Zé Bebelo não era quem tinha chamado os soldados? Ah, mas agora Zé Bebelo não ia mais trair, não ia. E isso só por minha causa. Zé Bebelo carecia de rédeas de um outro diverso
poder e forte sentir que tomasse conta, desse rumo a ele. Assim eu estava sendo, eu sabia. Zé Bebelo, mesmo nos relances de me olhar, fingia não conhecer minha vigiação, afetava, mas ele se estreitava em meus palpos, conscienciado. Agora, ele tinha de especular, de afinar a cabeça para o trabalho de imaginar maior, achar alguma outra invenção, para resolver o final com acerto para a vitória de nós todos, sem traição nem airagem. Há tanto crie, acreditado. Sabia que Zé Bebelo era muito capaz, só não ri. Ao menos outros deles, dos Hermógenes, quero ver se resgato de abater, até vir o sereno do anoitecido. Eu meditei. Não deu. Não pude. O que houve, o conseguinte, foi que Zé Bebelo pegou em meu ombro. Ele mudou de lugar e pôs a cara no meio da luz. Aí, está ouvindo, Tatarana Reobaldo? Está ouvindo? Ele disse com um sorriso de tão grandes brilhos que não era de ruindade nem de bondade. Aquilo foi num dia. Devia de estar sendo por volta de umas 3 da tarde, pelo rumo do sol. Ouvi. Mas, então, a soldadesca tinha vindo, alcançada, estavam chegando? Era, remexendo um rebuliço de nós todos, mesmo porque os mais não conheciam aquele motivo, de nada não soubessem o tensionado. Os praças? O tiroteio deles, pegando os Hermógenes de supetão, surpresa bruta de retaguarda, os tiros que eram a bala, 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 a bala, bah, desfechavam com metralhadora. Aí arrejarrajava, feito um capitão de vento. Até destroçavam também nas custas da casa? Apre, meninos, faz mal não. A vantagem do valente é o silêncio do rumor. Zé Bebelo sentenciava. Zé Bebelo trepava em altas serras, duvidava de nada, que vencia. Quem vence é custoso não ficar com a cara de demônio. Dele de perto não saí. A atenção e ordem ele recomendava. O cano de meu rifle era tutor dele? Antes de minha hora, no que ele mandasse opor e falasse, eu não podia basear dúvidas. Mas, desde vez, aquilo a vir gastava as minhas forças. Ali, sem a vontade, mas por mais do que todos saber, eu estava sendo o segundo. Andando, que Zé Bebelo falecesse ou trastejasse, eu tinha de tomar assumida a chefia, e mandar e comandar? Outro fosse, eu não. Jesus é guia, é baixo, os homens não iam me obedecer. Nem de me entender, eles não eram capazes. Capaz de me entender e de me obedecer, nos casos, só mesmo Zé Bebelo. A jus, pensei, Zé Bebelo somente era que podia ser o meu segundo. Estúrdio isso. Nem eu não sabendo bem o porquê, mas era preciso. Era. Eu o motivo não sabendo. Se fiz de saber, foi pior. O que é que uma pessoa é, assim por detrás dos buracos dos ouvidos e dos olhos? Mas as pernas não estavam. Ah, fiquei de angústias. O medo resiste por si, em muitas formas. Só o que restava para mim, para me espiritar, era eu ser tudo o que fosse para eu ser, no tempo daquelas horas. Minha mão, meu rifle. As coisas que eu tinha de ensinar à minha inteligência. Agora, o que era que se esperava? Só Zé Bebelo de certo podia responder, mas ele não dava senha de mudança. Onde o normal. Aí já se via o dia quase enfim, com as cores do sol. Voavam os guaches dos soldados e dos Judas. Quase que não se ouvia em pipoco de arma. Só os tiros salteados a cá e lá, como se escasso quisessem briga. A gente sobroçosa, nesse ensino de onça, traiçoeiros todos. Astúcias que, manobrando em esconso, deviam de estar
para trás e para os lados, pelo jeito melhor de pegarem o encoberto dos lugares, querendo enrolar os outros para o remate de dar bote. Soldado pede a cautela e o dobro soldo, acho que um disse. Aquela era a ocasião mais arriscada. Ao que jagunço é isto, o senhor põe a letreiro. Ao encosto no rifle e a preparo nas patronas, isso era o que bastava. Nenhum dos companheiros estava desinquieto, nem ralava a apreensão. Nenhum conversava precisando de saber a maneira de se escapulir vivos dali, da fazenda dos tucanos. Com a chegada da soldadesca, o que parecia moagem era para eles era festa. Assim uns gritaram feito araras machas. Gente, feito meninos. Disso eu fiz um pensamento, que eu era muito diverso deles todos, que sim. Então, eu não era jagunço completo. Estava ali no meio executando um erro. Tudo receei. Eles não pensavam. Zé Bebelo, esse raciocinava o tempo inteiro, mas na regra do prático. E eu vi a morte com muitas caras. Sozinho estive, o senhor saiba. Mas nisso, conforme o acontecido exato, uma coisa muito inesperada se deu. Da banda do mato, de repente, por cima das moitas de lobo-lobo, alguém levantou um pano branco na ponta de uma vara. Passo. Posso pegar? Pode. Vamos lá. A gente não tinha licença de abrir fogo no alvo daquele trapo. Apraz que a gente ia consentir em negócio com os Judas, aqueles, para mim, guardavam a definitiva marca, e só o que podiam trazer era a maldição. Mas Zé Bebelo, maneiro em presteza, já tinha amarrado um grande lenço branco na ponta de um rifle e mandou que o mal de lixa aquilo erguesse e sacudisse no ar. A regra que é regra, Zé Bebelo disse. A solenidade de embaixador sempre se tem de consentir, até para herege, até para bugre. Aprovavam, os outros deram razão. Achei que estavam com a vontade de saber que notícias eram, que vir vinha. Com o que mais admirei, a mensagem daqueles panos brancos de lá e de cá durou um certo tempo. Como tudo nesta vida carece de direito se acertar. Depois, um sujeito apareceu do capim e veio. Devia de ter passado por um rombo feito na cerca. A certa distância estava no eirado e um dos nossos disse, reconhecendo: é o Rodrigues Peludo, homem devoto do Ricardão. Que era, os outros companheiros concordaram. Atrás desse, meio engatinhando também, surgiu mais um. É o Lacrau. E o Rodrigues Peludo virava para trás, falava qualquer coisa, parecia que estava mandando o Lacrau ir-se embora. Mas o Lacrau teimava, seguia acompanhando o outro. Gente, de onde que está se comparecendo esse Lacrau? Faz tempo que não se tinha ciência nenhuma dele, o qual era dos gerais do Bolor, terra de Quitinhonha e homem de certa valia. Caboclo claro, e que ele, sendo réu, tinha esfaqueado na sala de júri um promotor em outroras. De ver os dois perto, assim pessoas, escada acima e presentes em pé, diante da gente, nas decididas condições, achei muita esquisitice. Rodrigues Peludo levantou os olhos, feito se a gente estivesse no céu, e saudou normal. Daí disse: "Seu chefe, homem, te vira de costa", Zé Bebelo regrou. No assim simples, eles obedeceram, tanto um, tanto o outro, mas estavam muito armados. Momentos que foram, eu louvei a coragem calma daqueles dois, que de qualquer longe recanto um soldado talvez estivesse em poder de derrubar por meu prazer. Porque os soldados não pertenciam nessa cerimônia. Afiguro o que pensei. E Zé Bebelo perguntou, impondo ordem de resposta: "Que mandatela eles traziam?" Do lado meu, o Diodolfo chiava a boca num dente
conforme ancestro dele, e o José Gervásio sussurrou, tramoia. Mas se bebedia tudo, mão em revólver. Um homem falar seu recado de costas, no meio dos contrários, na boca de tantas armas. O senhor já presenciou essas circunstâncias? Assim, o Rodrigues Peludo deu conta, sem rasgo de tremor na voz. Com sua licença dada e nos usos, estou trazendo estas palavras a seu chefe, que para repetir ao senhor fui mandado, que em vistas desses soldados e do mais que é contra todos, se não era mais aproveitável para uma parte e outra de se fazer trato de paz por uns tempos, e por essa oferta é que venho por ordens. Que se serve ou valor tem o dito, pergunta faço. E se o senhor há de estar ou não de acordo, me dando a resposta que queira dar, para eu levar para os meus chefes. Que chefes? Se Bebelo indagou sem tom de nenhuma malícia. Rodrigues Peludo demorou um ponto, fazendo menção de virar o rosto, mas o que deixou em tempo de fazer. E contestou, Nhô Ricardão, seu Hermógenes. E eles então estão querendo paz? Estão propondo um acordo correto. Em boa distância do mato do Grotal, estralejou um tiro que era de fugir, e uns outros, muito estampidos. O que aquilo me constou era que era falta de respeito. Tiros que não beiravam por aqui, mas mesmo assim se Bebelo disse, homem, vocês podem abaixar o corpo. Rodrigues Peludo, sempre de costas, se agachou, depositou o rifle no chão, o lacrão meio ajoelhado ficou. Agora eles estavam entre trincheiras. Agora a roda nossa, ajuntados os muitos companheiros bravos com a bafagem da boa cachaça, uma ruaz que representou o dedo, o sino Salomão no peito, no rumo do coração. O preto Mangaba aqui, mudando de estar, esbarrou em mim, do que me lembro e sei, porque doeu em meu braço. E Diodolfo cuspiu forte, soluçou 2 estômagos. E o Fafafa, repontante, em paz, quem é que devolve vida em nossos cavalos? Aí o moçambicão atrás de mim me ressoprou como um boi reconhecendo minhas costas. Mas minha mão, por si, pegou a mão de Diadorim. Eu nem virei a cara. Aquela mão é que merecia todo entendimento. Mão assim apartada de tudo. Nela, um suave dizer era que me pertencia. Um calor, a coisa macia somente. São as palavras? Mas aí espiei para Diadorim e ele despertou do que tinha se esquecido, deixado de sua mão, que ele retirou da minha outra vez, quase num repelão de repugno. E ele estava sombrio, os olhos riscados, sombrio em sarro de velhas raivas, descabelado de vento. Demediu minha ideia. O ódio é a gente se lembrar do que não deve ter. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. O palavreado destes, Diadorim chiou por detrás dos dentes. Diadorim queria sangues fora de veias. E eu não concordava com nenhuma tristeza. Só remontei um pasmo e um consolo expedito, porque a guerra era o constante mexer do sertão. E como com o vento da seca, é que as árvores se entortam mais. Mas pensar na pessoa que se ama é como querer ficar à beira d'água, esperando que o riacho, alguma hora, pousoso esbarre de correr. E a Lari buliu no bistaco, estava recheando de novo as suas cartucheiras. Mas isto tudo que contou o senhor se compartiu de caber em pouquinhos minutos e instantes, e do modo de um prosseguir sem partes, que se Bebelo, as mãos na cintura, se encurtava frio em siso, feito uma cobra, o que disse o quanto. Passo. Homem, é o que mais? Era tudo que eu já falei, chefe, senhor. Ao que peço vossa resposta para conduzir. E em caso de algum acordo que é de bom respeito, as ordens tenho para com meu juramento fechar trato. Foi a resposta de Rodrigues Peludo, com a clara voz de quem está mais cumprindo. Até inveja eu tive dele,
porque, para viver um punhado completo, só mesmo em instâncias assim. Antes bem, Zé Bebelo glosou. Quem é que está rodeando ou vexando os outros e atacando? Ou em usos? É a gente, isso é. O Rodrigues Peludo compôs o confessar. Isso era. Então, o que vinha ajustar é propostas, ao para salvo e lucro das nulas partes, as ambas, caso se ouça, seoria, se concorde. Somemos a prumo, nem o tom, mas de tudo seja também o que gravei aí desse Rodrigues Peludo, foi um ter, tem de existidas lealdades. Assim que inimigo persistia só inimigo, surunganga, mais enxuto e comparado contra homem sem o desleixo de si, e que podia conceber sua outra razão também. Assim que então os de lá, os Judas, não deviam de ser somente os cachorros endoidecidos, mas, entanto, pessoas feitos nós, jagunços em situação. Revés que, o resgate da morte de Jó Carmiro, a terrível que fosse, agora se ia gastar o tempo inteiro em guerras e guerras, morrendo se matando, aos 5, aos 6, aos 10, os homens todos mais valentes do sertão? Uma poeira que o rio, Urucuia rola dentro de suas largas águas, quando as chuvaradas do inverno. Ali, dos meus companheiros, tanto companheiro e aquele amassado e envelhecido feder, que às horas repontava. Constato que produziam isso, mesmo estando do se torrando couros com folhas polvreadas. Mediante os estoques desse mau cheiro, por certo, Rodrigues Peludo e Lacral Bebelo anteteve de mandar chamar Marcelino Pampa, João Conclis e muitos diversos outros. E o apinho e ficado numeroso. Com os vivos é que a gente esconde os mortos. Aqueles mortos, o Jósio, numa agência quieta, que ele não havia dia em vida. O quimpidão no por miúdo de honestos que nunca perguntam. Evaristo Caetité, com os altos olhos afirmados, esse sempre sido prazenteiro no meio de todos. Tudo por culpa de quem? Dos malguardas? Então, quando a Raiz responde com esses urros. A culpa daquele Rodrigues Peludo, por um exemplo, desmentir o ódio de ódio era o meu, mas na dita ocasião eu daquilo sabia, só a ignorância. À toa, até que estava relembrando o e com Zé Bebelo eu me comparar, mas eu não podia. Agora Zé Bebelo, eu mesmo eu, era quem estava botando de baixo o seco e a pressa. De curto ponto, ele disse, concedendo um final.
Resolvo, sendo em séria fiança, homens, tu vai, remete isso ao que estiver o seu chefe, seja lá quem. Avô, Rodrigo Peludo se prometeu, se sendo em assente no instinto em que a primeirinha estrela se frisar. Avô, de dúvida, nem de aprovo. Nisso, no olho do silêncio, O Santa Missa, perto do altar, ele surge, se vira, virou, pelo repente atraque e diz: aqui eu fico no meio de vós, meu chefe. Aqui vim para isto. Sou o homem que sempre fui, do estado de Joca Ramiro. Ele é o das próprias cores. Agora meu braço ofereço, chefe, a por tudo quanto se preponha o senhor de me aceitar. À carra daquilo, tão exclamante, a forte palavra. Assomo assim de fechar surpresa. A gente capistrou, grossamente e sem fala, tudo que ele disse. O lacral se empinou em pé. Onde mais, deixou o silêncio se perfazer da questão anterior, a suplicação, o concitado. O que era fato imponente, digo ao senhor, mire, veja, ânimo nos ânimos. A quanto semelhavelmente esse lacral não se comportava sem consciência sisuda, no amor mais à mão, para se segurar com trincheiras. Mas, assim mesmo, a gente em aperto de cerco, ele tinha querido vir para sócio. Alguém ficou como pasmado? Zé Bebelo, não. Aqui me praz, que te aceito, rapaz. Zé Bebelo deferiu. A guerra tem dessas coisas. Contar é que não é plausível, mas mente pouco quem a verdade toda diz. Traz isso, o Rodrigues Peludo esbarrou, um instante, mas endurecendo a cabeça, para não se virar, para espiar para o lacral. Entanto que o lacral, meio mostrando o rifle, pronunciou: estou na regra, tio mano, que na regra estou, como senhor de minhas ações, contra quem eu seja. E a carabina, porque sempre foi minha de posse. Arma que de patrão não ganhei. Estou inteiro. Ninguém respondeu palavra, sendo que o Rodrigues Peludo deixou e, puxando pelo sair assim, escorregou adiante o corpo. Se foi. Numa roda morta, se esperou até que de lá, da dobrada de uma ladeirinha, os 3 tiros eles deram, somando o aprovado. Há tanto, 3 mentes, também se respondeu desfechando. Aí, para a gente, Zé Bebelo disse: sou lá um maluco, aqueles outros não têm a constância de observar, não merecem a palavra dada. O que fiz foi encaminhar o que vamos pôr em obra, e aceitei nossa vitória. Seja ou não, se aquele negócio entendessem, os companheiros aprovavam. Até de Adorim, seja Zé Bebelo levantava ideia maior, os prezados ditos, uma ideia tão comprida. O teatral do mundo, um de Estadela, os outros ensinados calados, sempre sendo, em todo caso, que Zé Bebelo me semi-olhava espreitado avulso, sob receios e respeito. Só eu, afora ele, ali, misturava as matérias. Só eu que guardava a minha exata esperação, o que me engraçava. O que era que Zé Bebelo ia proceder nas horas vespertinas, no posto quê? Do que ele tinha pensado e principiado, as tramóias de trair. Ia poder largar e achar feição para outro salvamento agora, nessa conjunção? Mas, porém, não nego que eu, mesmo por estima, queria que ele bem acertasse na tarefa de meter seu siso, de remerecer. O raciocínio que dele eu gostava, constante de admiração, e pela necessidade. Medonho e esquisito achei que fosse para ter de matar completo Zé Bebelo.
Como é que... Mas ele abria lugar demais, o perto demais, sobre papel que não era o para ele, a meu parecer, pelo que eu tinha precisão de me livrar daquele movimento sem termo nem nenhumas outras ociosidades. O senhor me organiza? Saiba, essas coisas eu pouco pensei, no lazer de um momento. Amigos, agora eu louvo e a todos gabo, cada um qual melhor. Então vamos voltados, papocar fogo para paga, até a noitinha se ilustrar. Zé Bebelo determinou, tão versado, a este ponto que, por se possuir basta munição, a gente se prezasse de atirar, por sustos e estragos, primeiramente para o aviável do matinho dos pastos e da baixada, e dos morrotes serradeiros, onde existiam uns valos, com o que, no ablativo do mandado, Marcelino Pampa ia retornar para as senzalas, o Freitas Macho para a Tulha, e para o engenho o Jonho Bestiguento, sobrenomeado Alparcatas. Mas Zé Bebelo reservou que eu estivesse com ele, e mais, a Laripe, por se pôr o Lacral em conversa deposta. Onde o que o Lacral teve para relatar era pouco. Deu razão das coisas perguntadas, dizendo que o inimigo se formava em tanto de uns 100, mas a quanta parte deles, de jagunços mal assentados, 100 quilates, ainda guardavam outra gente por vir, de refrescos que, de certo, em pronto, não viessem por estorvo dos soldados. Nisso não sabia contar das pessoas, nem dos maiores motivos do Hermógenes e do Ricardão, nem acerca da morte de Joca Ramiro, aumentava passagens mais do que as de todos já entendidas. Daí, no que Zé Bebelo e a Laripe se afastaram no corredor. Ele, Lacral, aliviado, se gracejou de rosto, como falou: o smart homem que é este chefe nosso Zé Bebelo. Outro não vir, para espiritar na gente o pavor e a ação do acerto, as agudezas, a vez da má verdade. Fui, para o recanto de uma janela nesse comenos, para efetuar fogo. A ordem não era de desígnios esses, de Zé Bebelo. Sucinto em cada puxada de gatilho, relembrei o dito do Lacral, que Zé Bebelo o que era, sendo que uma criatura, só a presença, tira o leite do medo de outra. Aí, de Adorim mesmo, que era o mais corajoso, sabia tanto o que o medo é, um produzido dentro da gente, um depositado, e que às horas se mexe, sacoleja. A gente pensa que é por causas, por isto ou por aquilo, coisas que só estão fornecendo espelho. A vida é para esse sarro de medo de destruir. Jagunço sabe, outros contam de outra maneira. Passo. A ordem de se jantar, o jacaré veio avisando. Comi a pura farinha. Tomei mais. Os soldados? Era o que mais se perguntava. Tinham esbarrado o tiroteio. A gente não escutava o costurar. Medido nas suas partes, o dia estava gastado. Beirava o prazo da decisão. Escogitei. Diadorim, esta noite, no começo da hora, você vem para perto, me assiste comigo. Mas Diadorim contradisse de querer saber que modos meus que eram as tantas espécies. Ainda pensei no Alaripe. A ele me fiz. Adipaga, amigo, ora veja. O Alaripe divertido me achou. De qual deles agora eu ia cobrar e arrecadar? A Cauã ou o Mão de Lixa? Ou Diodolfo? Todos seguiam o caminho de seus costumes. No novo não conseguiam de se nortear. Três tristes de mim. Ali eu era um indês. Noção eu nem acertava de reger. Eu não tinha o tato mestre, nem a confiança dos outros, nem o cabedal de um poder. Os poderes normais para mover nos homens a minha vontade. Mesmo meu braço do ferimento, que já estava muito melhorado por si, aí tornou a doer, no injusto.
entanto que isto se passava. Drede, no retorcer do vento, apurei o ruto de nossos cavalos, os ossos de feder, só a lástima. Será que eu tivesse por dever de peitar pessoas? Ah, nos curtos momentos, eu não ia explicar a eles coisas tão divagadas e que podiam mesmo não vir a ter fundamento nenhum. Porque, eu digo ao Senhor, eu mesmo duvidava. Tivesse de vigiar no estreito Zé Bebelo, atravessar o projeto dele, se o caso fosse, que modo que eu ia enfrentar um homem assim? Ah, o julgamento no Sempre Verde tinha sido relaxado, em brando, para valer preços. Zé Bebelo, sozinho por si, sem outro sobrecalor de regimento, servisse para governar os arrancos do sertão? Não me importo, não me importo. Eu quis com outras palavras tais. Ali eu não tinha risco. Ali alguém ia me chamar de Senhor meu muito rei. Ali alguém ia me chamar de Senhor meu muito rei? Ali nada eu não era. Só aquietação. Contra os extremos, só esperei por Zé Bebelo. O que ele ia achar de fazer, ufano de si, de suas proezas, Malazarte? Deu comigo. Riobaldo Tatarana, anda que me encarava os sagazes olhos piscados. Aquele me entendia. Me temesse? Riobaldo Tatarana, vem comigo, quero ver a opinião, sem sinal nem prova. Ali me levou para uma janela da cozinha, de lá a grandes passos se tinha vista para o morro com seus matos. Zé Bebelo pegou o caneco, que encheu no pote d'água. Também bebi. Assim escutei. Ele falava comigo com o efeito de uma amizade. Rapaz, você é um que aceita matar ou morrer. Simples igualmente. Eu sei. Você é desabusado na coragem melhor, que é a da valentia produzida. Só mostrei meus ombros, seja que eu secundei. Ah, tão bom. Que é que eles agora vão fazer? Os da banda contrária? Aí ele indagou de mim. E são 19h50. Hoje a gente precisa terminar um pouquinho mais cedo, então fica 5 minutinhos aí para a gente dizer aí a palavra que ficou hoje. A minha foi cair a internet, né? E aí, quem gostaria de colocar? Algo que chamou a atenção? Tem uma frase que me chamou muita atenção, que é a com os vivos é que a gente esconde os mortos. Boa. E a minha foi a definição dele sobre medo. Ele diz o que o medo é um produzido dentro da gente, um depositado, e que as horas se mexe e sacoleja. A gente pensa que é por causas. Achei isso bem bonito. Que mais? Para mim ficou bala, gatilho, revólver, fuzil, bala, 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 bala. Chamou atenção aqui, mas minha mão, por si, pegou de adorei. Eu nem virei a cara. Aquela mão é que merecia todo impedimento. Eu fico com duas definições que estão mais ou menos no meado de um parágrafo que começa dizendo agora a roda nossa. E aí, mais na frente, ele diz, o ódio é a gente se lembrar do que não deve ter. Amor é a gente querendo achar o que é da gente, né? E 3 linhas mais embaixo, ele passa a definir guerra.
porque a guerra era o constante mexer do sertão. Então, isso é muito bonito, né? É como indagar permanentemente a essência das coisas, né? E eu fico com esse trecho hoje. Muito bom. Alguém mais? Sim, não? É isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, gente, ó, fica aqui o convite para daqui a pouco, então, às 8 horas, a gente vai estar lá no Instagram, tá? No @editora Libriarte, fazendo a live com o tema Todas, no caso, porque é do Projeto Marina, né? Todas têm história para contar. Todas. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Tá bom? Então, é isso. Então, boa noite. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Obrigada. Boa noite. Obrigado, boa Semana noite. que vem. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.